E bom, gente, um inscrito do canal que está aparecendo aqui para vocês me pediu para criar uma página de vendas usando somente HTML. Só que não tem como criar uma página de vendas usando somente HTML. Tem que ser usado HTML e CSS. E é isso que eu vou ensinar hoje. No caso, eu criei essa página aqui, como vocês estão vendo. E eu vou mostrar como foi feito essa página aqui. Esse é o resultado final que vai ficar o site em si, a página de vendas. Então eu recomendo que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Caso de dúvida, deixa aqui nos comentários. E se quiser que eu faça um outro vídeo explicando, ou seja, que eu faça algum outro tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu faço também. Então, resumidamente é isso. Vem pro vídeo! E bom, gente, antes de começar o vídeo, eu queria deixar umas dicas para vocês. A primeira coisa, esse vídeo que eu vou fazer de criar um site, no caso uma página de vendas, ela não vai ser 100% responsiva. O que significa? Que ela não vai ter todas as compatibilidades, tipo tablet, celular, televisão, dentre outras coisas, entende? Ela não vai ficar no formato perfeito, porque existe uma coisa chamada responsividade, no caso que a gente tem que utilizar um Media Query, só que isso é um pouco mais avançado. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando, explicando e como aplicar no Media Query para ser responsivo para todos os tipos de tela, celular, tablet, computador, televisão, seja o que for. Então, quero que vocês deixem o seu like aqui e escreva aqui na descrição se vocês quiserem ou não. Outra coisa, esse site aqui, tá, é só um exemplo. Recomendo que vocês sempre pesquisem, tá, sobre outros templates, tá, sobre outras formas de se fazer. Não peguem essa como absoluto, não simplesmente copie, colhem, tá? Aprendam a utilizar e criar seus próprios sites. No caso, eu vou criar um site básico. Ele vai ser um pouco responsivo, tá? Vai ter uma responsividade, só que ela não vai ficar perfeita, tá? Mas, como eu mostrei, o resultado final vai ser aquele. No caso, o resultado final sempre vai ser esse. O problema desse site é que quando eu boto responsivo demais, diminuo demais, vocês podem ver que ele fica um pouco estranho. Então, no caso, esse tipo de problema é configurado com o Media Query. No caso, eu poderia pegar essa imagem, deixar em cima e esses textos embaixo e melhorar, no caso, essas palavras que estão aqui embaixo, tá? Mas como eu disse, se vocês quiserem, eu deixo isso aí para um outro vídeo e eu posso até usar esse mesmo site já para mostrar como funciona a responsividade. Continuando aqui, sempre que vocês for criar, recomendo que vocês pesquisem uma base para vocês criarem, tá? Sempre pegue uma base ou alguma coisa que inspire vocês a criar o site. Tem vários vídeos na internet ensinando como procurar, ter inspirações. Eu não posso me aprofundar muito nisso, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou recriar esse site do zero. Eu já tenho as imagens aqui. No caso, como vocês podem ver, estou com essas três imagens. E o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou criar uma pasta. Eu vou colocar aqui página de venda 2, só como exemplo. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu vou entrar na pasta aqui agora. E aqui eu vou criar uma nova pasta, o nome imagem. E dentro dessa imagem, a pasta imagem, vou copiar essas três imagens e vou colocar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir deixar essas imagens à disposição de vocês, mas se eu conseguir, eu vou deixar um link na descrição. E outra coisa, essa página aqui vai estar no ar pelo GitHub. Caso você não saiba como colocar ele no GitHub para deixar para qualquer tipo de pessoa ver, eu já fiz um link na descrição, tá? Falando sobre o GitHub Pages, de como colocar sua página no ar. Mas como eu disse, isso já é um outro vídeo. Então vamos focar na criação desse site, que é criado aqui, tá? Já colocamos a nossa imagem dentro da nossa página de venda 2. Vou fechar ele aqui e aqui eu vou abrir com o Visual Studio Code. Ele aberto aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um arquivo index, tá? Recomendo que vocês colocam o index.html. O .html é obrigatório, o nome index é opcional. Mas se vocês colocarem seu site no ar, recomendo que vocês coloquem o .index. Vou colocar aqui, escrever da mesma maneira. Vou colocar o ponto de exclamação. No caso, apareceu aqui. Vou clicar em Enter e ele já me deu o código base.
Aqui eu já vou fechar, tá? Vocês podem clicar aqui ou se não Ctrl B, ele já sai. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é o famoso PTBR, que é a nossa linguagem portuguesa. E aqui eu vou colocar o mesmo nome que está aqui em cima, página de vendas. Vou clicar aqui com o botão direito. Vou abrir o nosso Live Serve. Caso você não tenha o Live Serve, ele é uma extensão, tá? Eu fiz até um vídeo falando sobre as extensões que podem ajudar no seu VS Code, tá? Ajudar no seu dia a dia. Então, vai ter uma playlist, tá? De dicas, tá? Para vocês, tanto de atalhos como de recursos, de extensões para o seu VS Code. Mas continuando aqui, vou clicar aqui em Observe. Como vocês podem ver, já foi criado, tá, o nosso site aqui, e eu não vou precisar estar clicando em F5, tá, para ficar atualizando. Se vocês quiserem também pode vir aqui e clicar em executar e depurar. Só que fazendo isso eu tenho que estar toda vez clicando em F5 para estar atualizando. E colocando esse Live Serve eu não preciso fazer isso. Ele automaticamente atualiza o site para mim, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é a estrutura dele, tá? No caso, eu vou criar o primeiro, que é o head, que é a nossa página inicial, tá? Que é a nossa parte inicial. O money, que é o nosso conteúdo, e vai ser todo esse conteúdo aqui, desde esse bonequinho até aqui em 2 anos. E o último, que é o mais menos importante, o footer. O footer seria, no caso, essa parte de baixo aqui, a última. Então primeiro o que a gente vai fazer é focar no head. Então o que a gente vai fazer? Tem essa setinha aqui do lado, a gente vai clicar nele e ele vai diminuir para a gente se focar simplesmente no head. A primeira coisa que eu vou colocar é o H1, e dentro desse H1 vou copiar esse texto, vou colar aqui. Se eu voltar aqui, o primeiro texto já foi colocado. Não fiquem muito atentos, tá? Há muitas de situações, se tiver alguma letra errada aqui, tá? O importante é vocês entenderem o conteúdo em si. A segunda coisa que eu vou colocar, o vídeo. No caso eu vou vir aqui, ó. Aqui não vai funcionar não, mas se eu clicar aqui assistir o vídeo, dê uma pausa aqui e aqui, ó, em compartilhar, vocês clicando aqui em compartilhar, ele vai ter uma opção que vai ser chamada de incorporar. Deixa eu pegar aqui novamente, como peguei, copiar todo o conteúdo e simplesmente vocês podem fechar aqui e simplesmente vocês vão colar, Ctrl V. Feito isso, o vídeo já vai estar aqui, e o que eu vou fazer agora é o seguinte: vou pegar esse aqui que vai ser um H2, vou colocar aqui como H2, vou colar o texto aqui, vai ser o nosso botão, então eu vou colocar button, que é o nosso botão. Eu vou até escrever quero agora. Coloquei ele aqui e eu vou colocar o último, que vai ser o parágrafo. Vou copiar esse texto aqui, vou colar. Se eu voltar aqui, como vocês podem ver, já foi criado a nossa página, tá? A nossa primeira parte. É claro que está muito feio, mas lembre que isso aqui vai se transformar nisso aqui. Continuando, a gente já fez a parte head. Vou minimizar ele aqui e a gente vai para o money. Dentro do money, ele vai ter seções. No caso, eu dividi aqui em 4 seções. No caso, só essa primeira, o do menino, esse azul e essa garantia. Como a gente vai dividir ele? A gente vai dividir em selections. No caso, é como se fosse containers. É como se a gente tivesse um armário e cada lugar a gente pudesse guardar uma coisa diferente, se não a mesma coisa como a gente quisesse. Então o que eu vou fazer primeiro é o seguinte: vou criar o selection, e aqui o que eu vou fazer primeiro é o seguinte: eu vou colocar a imagem primeiro, usar a tag image, vou clicar em Ctrl espaço, vou colocar a imagem da gente, né? No caso, o boneco do GitHub. Outra coisa, eu sempre recomendo que vocês, quando for colocar a imagem, antes de coloque alguma palavra que identifique, tá? Ele. E outra coisa, nunca coloque em espaço, sempre coloque esse tracinho do lado, ok? Esse aqui de Alt, eu não vou me atentar muito a isso, tá? Continuando aqui, vou colocar essa parte aqui, que no meu caso vai ser um H2. Vou colocar esse texto aqui como H1. E aqui embaixo, vou colocar os 2 textos. Esse texto, como vocês podem ver, ele tá bem bagunçado, porque no caso ele é um lore. Quem não sabe o que é um lore, ele é um texto aleatório, tá?
que o próprio HTML cria. Se vocês escreverem a palavra lore, clicar em Enter, no caso já está aqui com a opção, e simplesmente vai criar um texto totalmente aleatório para vocês, tá? Continuando aqui, eu vou pegar, copiar, vou colar aqui, no caso a nossa primeira parte, vou descer aqui, copiar esse segundo, vou criar outro parágrafo, colar e pronto. Se a gente ver aqui, já está a imagem, o primeiro, o segundo texto e o parágrafo em si. Continuando, vou colocar aqui quais são as opções. No meu caso, eu vou fechar esse selection aqui nessa setinha e aqui eu vou criar um outro selection, no caso a segunda seleção dele. Aqui eu vou colocar primeiro esse quais são, vou colocar como H2, vou copiar aqui, vou colar e aqui vou criar 4 parágrafos. Dentro desse cada parágrafo aqui eu vou colocar esses benefícios. Depois de ter feito isso, vocês vão simplesmente pegar e colocar a imagem. Vou clicar em contra espaço, vou selecionar a imagem que eu quero, que é a imagem da dúvida, e como vocês podem ver, a imagem já está aqui. Uma coisa que vocês têm que ficar atento é o seguinte: a ordem como vocês vão colocar a imagem, os vídeos, tá? Isso é muito importante, porque como vocês podem ver aqui, tanto essa aqui, tá? Ela tá do lado esquerdo, como essa aqui tá do lado direito, e essa aqui é como se ela estivesse no centro, tá? Se vocês mesmo verem aqui, a imagem está no centro, porque ela vem de uma hierarquia. No caso, isso aqui é como se fosse o primeiro, esse aqui fosse o segundo, esse aqui como fosse o terceiro, tá? Então vocês sempre tentem colocar numa ordem que vocês vão configurar. Vamos dizer assim, eu já sei que eu quero colocar essa imagem do lado esquerdo. Se eu quero colocar essa imagem do lado esquerdo, então a primeira coisa que eu vou colocar é a própria imagem. No caso, essa aqui eu quero do lado direito. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar ela, vou botar o texto, né? Primeiramente, e por último eu vou colocar a imagem, como eu fiz aqui, tá? O primeiro que eu fiz aqui do vídeo, eu coloquei o título e coloquei o vídeo em si. Se eu quisesse colocar ele como o último aqui embaixo, era só copiar essa parte aqui, deixa eu ver se consigo mostrar, nessa parte head, e simplesmente colocava aqui por último, e estaria todo aqui embaixo. Mas como não é o meu caso, ele é para colocar ele aqui no meio. Então é isso que eu... Mas dependendo do site que você for criar, vocês colocam a ordem que vocês desejam. Continuando aqui, já coloquei essa parte aqui agora. Falta só esse azul, tá? O quem nós somos. Então vai ser um terceiro selection. E dentro desse selection, eu vou colocar todo, no caso, o primeiro vai ser um H2. Aqui embaixo vai ser o H1. E aqui eu vou colocar o nosso primeiro parágrafo, colocar também o segundo parágrafo e pronto, já fizemos a nossa terceira parte. Vou minimizar ele aqui e vou colocar o último selection, que no caso é essa parte compre agora, tá? Copiei aqui, coloquei o selection, eu vou colocar aqui. No caso, essa parte aqui vou colocar como H2 e o resto daqui eu vou colocar como parágrafo, tanto esse bônus como compre agora. O compre agora vai ser em botão, tá? Deixa eu colocar aqui logo, colocar o parágrafo. Vou colocar esse bônus aqui, vou colocar o button, que é o botão, vou copiar esse nome aqui, tá? Só para não perder muito tempo. Vou colar aqui, vou pegar esses 2 anos de garantia, vou colocar como parágrafo, copiar também, colar e pronto. A gente fez o nosso quarto selection. O que falta agora é esse footer. No caso eu vou abrir ele, eu já abri aqui, e aqui eu simplesmente vou colocar um parágrafo, vou copiar esse texto todo aqui e vou colar. O footer vocês também podem colocar como H1, H2, tá? Isso é a opção de vocês, vai de vocês isso aí. No caso coloquei bem simples, coloquei um parágrafo. Depois que a gente fez isso aqui, tá? Eu vou mostrar a vocês como está o nosso site. Como vocês podem ver, o nosso site está desse jeito aqui. A primeira coisa que eu vou fazer agora é fazer o seguinte: eu vou colocar um link, a princípio, vou colocar link CSS. Aqui eu não vou mexer. Vou clicar aqui novamente nessa primeira parte. Vou criar uma pasta, tá? No nome style, e dentro da pasta, tá? Eu cliquei com a setinha e está selecionado com a caixa azul. Vou criar uma style.css. Vou criar. A primeira coisa que eu vou colocar é o @cassette UTF-8, ele ser compatível com as situações, tá?
Muita gente não coloca ele, eu sempre recomendo que coloque, para que ele seja totalmente compatível com as situações. E aqui eu vou minimizar isso aqui, né? E vou apagar esse texto aqui. Vou clicar em Ctrl espaço, vou selecionar a tag Style na nossa pasta e agora o nosso conteúdo aqui já está feito. E a primeira coisa que eu vou configurar é essa barra head. Primeiro eu vou colocar esse H1 aqui, vou colocar um ID nele e vou colocar como título principal do head. Eu coloquei esse nome aqui, mas vocês podem colocar qualquer nome, tá? Vou vir aqui, vou dar Enter. O que eu vou fazer é o seguinte, vou colocar aqui H1, colocar aqui o jogo da velha, que representa o ID, e aqui eu vou simplesmente copiar esse textinho que eu fiz e vou colar. Recomendo que vocês sempre façam isso para evitar erros, tá? Outra coisa, antes de continuar, eu vou colocar uma função global. Esse asterisco são todas as configurações das tags, tá? Como vocês podem ver aqui, ele tem um espaço tudinho, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou compressar todos eles, vou deixar tanto a margem como o pad em 0. Colocar a margem aqui em 0 pixel e colocar o pad também em 0 pixel. A gente não acabar tendo nenhum tipo de conflito e a gente poder modificar da maneira que a gente quiser. E se você não sabe o que é o pad e a margem, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu faço um vídeo explicando. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou abrir a fonte aqui, vou colocar o Google Fontes e aqui eu vou procurar por uma fonte chamada Fusion On, que no caso é essa aqui. Vou selecionar ela aqui, vou descer, vou selecionar esses 4 aqui, no caso 3. Deixa eu até maximizar aqui para facilitar para mim. Aqui vai ter essa caixinha, vou clicar nela, vou descer até aqui embaixo, vou copiar esse texto aqui, não precisa copiar esse style, somente essa import aqui. Vou copiar, vou colocar no nosso CSS, vou colar aqui, vou descer novamente. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como se fosse uma global. Quando eu coloco esse H1, ele vai mexer com todos os H1s. Quando eu coloco o H1 e esse asterisco, no caso que no HTML é o ID, ele só vai mexer nesse HTML aqui, no caso nesse H1 em específico. O que eu vou colocar agora é ele vai mexer em todos os H1s. Deixa eu vir aqui, deixa eu primeiro fazer uma coisa, deixa eu copiar isso aqui, tá? Esse font family, vou copiar aqui. E como vocês podem ver, ele tá aqui. Esse aqui é um H1, cadê? Isso aqui também é um H1 e ele tá em texto normal. Se eu colocar aqui essa fonte family, o que vai acontecer? Vocês viram? Ele já modificou aqui, ó, o tipo de texto. Ela já mudou aqui, aqui e o último que é aqui embaixo. Então, quando eu coloco o H1, ele vai modificar todos os H1. Se eu colocar H2, a tag A, que é a tag de link, spam, tudo ele vai modificar globalmente a tag dele, tá? Aonde tiver a tag dele dentro do seu HTML, ele vai modificar. A não ser que você coloque um ID especificando alguma coisa, que só ele é para ser modificado, tá? No meu caso, eu já deixei aqui de propósito. No caso que ele vai modificar todas as letras do H1. Vou colocar também um H2. Eu vou colocar esse H2 como fonte family Arial. E eu vou colocar também o parágrafo como fonte Arial. E como vocês podem ver, o site já deu uma modificada aqui, tá? Outra coisa que eu vou ensinar vocês aqui. Caso der algum tipo de erro, provavelmente é porque o site do Google Fonts foi traduzido. Então vocês vêm aqui e deixam em inglês, tá? Se vocês colocarem isso aqui em português, quando vocês for copiar e colar, tanto esse aqui, o import, como o font family, vai dar erro. É inevitável, vai dar erro. E vocês podem até estar perguntando, e esse link aqui, o que é? Isso aqui só é uma das opções, tá? Tanto você pode usar isso aqui, tá? No HTML, quanto você simplesmente pegar esse daqui e usar no CSS. Eu recomendo pegar esse aqui usando no CSS, porque como ele já é estilo de letra, então eu recomendo deixar no CSS. E para não deixar o nosso HTML tão poluído assim, tá? Vou voltar aqui,
Vou fechar o nosso Google Fonts, tá? Ele é totalmente gratuito, vocês podem usar qualquer tipo de fonte. Vocês podem até pesquisar aqui, ó, em fontes. E aqui, ó, vocês podem fechar e aqui pode pesquisar. Eu já fiz até um vídeo ensinando sobre o Google Fonts, tá? Eu vou muito aprofundar sobre ele. Mas quem quiser aprender mais sobre o Google Fonts para poder escolher suas fontes, vai estar ou na descrição do vídeo ou se não uma das playlists, tá? Vou fechar ele aqui e eu vou focar no conteúdo. A primeira coisa que eu vou modificar, no caso, é essa tag, tá? Descubra. O que eu vou fazer é o seguinte: vou colocar um text align center em primeiro lugar para ele ficar centralizado. Esse text align center você pode usar center, justifique para ficar justificado, tá? Mas no meu caso eu resolvi deixar ele em center para ficar centralizado. Vou usar o font size, que no caso é o tamanho dele. Vou colocar em um modo que ele fique um pouco responsivo. No caso já botei esse tamanho aqui. Esse vai ser o tamanho. Vou colocar também outra coisa, pad de 20 pixels para ele criar um distanciamento entre a parte de cima e a parte de baixo do site e também dos lados. E por enquanto só. Como vocês podem ver aqui, ele já foi criado aqui, tá? Se eu diminuir o tamanho aqui, ele vai diminuir junto. Se eu aumentar, ele vai aumentar também. Então, como vocês podem ver, esse daqui já ficou responsivo. O que faz ele ficar responsivo? Esse fonte faz 5VW, tá? E aqui vocês podem modificar o tamanho que vocês quiserem. No meu caso, eu já deixei em 5 e para mim tá ótimo. Continuando aqui, tá? Eu vou modificar o head. Eu vou modificar o head por completo. Vou colocar o head aqui. Vou colocar nossas chaves e aqui a gente vai começar a modificação. A primeira coisa que eu vou colocar é o fundo de imagem. No caso, background image. Vou colocar o URL para ele procurar uma imagem, clicar em contra espaço. No caso, ele achou somente o arquivo CSS. Vou dar 2 pontos, colocar uma barra, ele vai voltar uma pasta. Ele vai mostrar agora as seleções que vai ter. No meu caso vai ser imagem, vou colocar imagem e eu vou colocar o fundo que a gente quer. No meu caso, ele já colocou o fundo aqui e vocês podem pensar: o texto saiu, cadê o texto? O texto está aqui, gente, ainda. É por causa da cor dele, tá? E a gente vai resolver isso também. Vou colocar o color logo, para vocês não ficarem perdidos muito. Vou colocar o color white, que é a cor que a gente estava utilizando lá. Como vocês podem ver, já foi colocado aqui. Eu vou dar até um enter aqui para ter uma separação, tá? Vou colocar um back repeat, no repeat, tá? Para ele não repetir a mesma imagem. Vou colocar também o background position center para a nossa imagem ficar centralizada. Como vocês podem ver, a imagem do fundo foi centralizada. Vou colocar o background size em over e vou colocar um pad de 20 pixels, tá? Para, no caso, todo o conteúdo ele ter um pequeno espaçamento, tanto aqui embaixo como aqui em cima. E bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou primeiro configurar essa parte aqui do vídeo, tá? O que eu vou fazer é o seguinte: como vocês podem ver, já está com H1 tudo certinho. E o que eu vou fazer é criar uma div dentro dessa tag. Vou colocar aí Ctrl Shift P e aqui a gente vai usar uma coisa chamada ABBR. No caso é a abreviação. Se você não tiver usado recentemente, é só você escrever que ele vai aparecer aqui, envelope com abreviação. Vou clicar nele e aqui vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? No caso, vou colocar a tag div, mas vocês podem colocar outros tipos de tag até além desse, tá? É só vocês selecionarem e colocar a tag que vocês quiserem. No meu caso, eu vou colocar um ID de container. Esse aqui vai ser o nosso container principal. E dentro daqui eu vou criar aqui uma div, criando Ctrl Shift P. Agora, como ele está aqui usado recentemente, é só clicar em Enter, colocar em div, ele já vai estar aqui para mim. Vou até colocar um espaçozinho aqui, ó, pra vocês verem a div. No caso, essa aqui foi de uma div. E aqui
vou colocar uma outra div. Ctrl Shift P, dá Enter, colocar uma div. Sempre que vocês terminarem de escrever, dê Enter, tá? Porque senão ele não vai funcionar. Se vocês simplesmente pegarem aqui, selecionar, usar Ctrl Shift P, dá Enter, escrever, depois simplesmente clicar aqui fora, ele não vai funcionar, tá? Vocês precisam escrever, clicar em Enter para ele colocar dentro. Continuando, vou vir aqui, vou colocar como container mesmo, colocar uma div hashtag container. Vou abrir as chaves e agora é onde a gente vai começar a brincadeira. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é o display flex. Vou colocar um justifique content e eu vou colocar espaço background. Outra coisa que eu vou colocar aqui, vou colocar um inline de itens, vou colocar como center. Vou colocar aqui um flex de direção e ROM. E aqui está feito já o nosso container. Agora eu vou fazer o seguinte, vou entrar no inframe, eu vou nem colocar aqui, vou colocar como principal, tá? No caso a gente vai mexer em todas inframe. No caso é essa aqui, ó, essa tag aqui, tá? Inframe. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um display flex e aqui vou fazer o seguinte, vou colocar um max widget de 50 VW, tá? E aqui vou colocar também uma max widget de 40 VW. Se eu aumentar ou diminuir aqui, ele já vai começar a ficar responsivo. Uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês, caso vocês não estão entendendo esse display, esse justifique, existe um site, deixa eu ver se consigo ver aqui, pronto, tá aqui, ó, esse complete CSS, onde ele vai mostrar todas as direções, tá? No caso, se você usar o Flex, tem várias opções, é tudo bem explicado, bem simples e fácil de fazer, vamos se dizer assim, né? Para quem está começando vai ser uma mão na roda, tá? Uma ajuda. E como eu disse, a mesma coisa. Se você colocar em português, ele vai estar em português, tá? Só que se você copiar isso aqui e usar no HTML, não vai funcionar. Então, vocês leiam em português, quando precisar deixar em inglês, deixe em inglês e coloca no seu HTML, tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, mas isso aqui só é uma dica para vocês, tá? Eu vou ver se consigo deixar também na descrição do vídeo. Vou fechar aqui, vou colocar nosso foco, que é o nosso site em si. E a outra coisa que eu vou configurar é essa outra div aqui, ó. No caso, eu vou colocar o ID e no meu caso, eu vou colocar aqui conteúdo de compra da div não, perdão, do head. Vou copiar ele aqui e aqui eu simplesmente vou criar uma outra div, vou colocar a hashtag e vou simplesmente colar. Colei aqui e agora a gente vai começar as configurações. A primeira coisa que eu vou configurar, no caso, é o flex, o display flex, para ele deixar flexível. Vou colocar o inline itens em center, vou colocar o text inline em center também e vou colocar o flex direction em coluna. Como vocês podem ver, já ficou na coluna que eu queria. E bom, gente, como vocês podem ver aqui, ele tá aqui embaixo ainda, tá? É por conta de que eu simplesmente botei esse nome errado. Então, se eu copiar esse nome aqui e simplesmente colar aqui, ele vai funcionar e vai colocar no local que eu quero. Então, uma coisa que eu sempre recomendo a vocês, sempre tome cuidado com as tags, tá? Sempre tome cuidado com os nomes. Sempre recomendo que vocês copiem para não dar o tipo de erro como aconteceu comigo. Continuando aqui, tá? Como vocês já estão vendo, eu já criei essa parte de cima. Eu vou criar uma coluna lateral de um pad left de 50 pixels. Pode ser 40, não tem problema nenhum. O importante é ter os pixels. E aqui, como vocês podem ver, já está mais ou menos criado o tamanho do site aqui. Como vocês podem ver, já está sendo responsivo esse e esse aqui. Vou voltar aqui, vou configurar agora vou vir aqui agora, deixa eu ver aqui, pronto, já vi aqui, ó, o botão. No caso, vou colocar aqui o ID, tá, de botão head, só para identificar o botão. Vou selecionar ele aqui, esse nome, tá? Sempre recomendo que selecione e nunca coloque em tio, ser cedilha ou coisas do tipo, tá? Isso pode comprometer o seu site. Continuando, vou colocar aqui o botão, vou colocar a hashtag, que é o ID, né? E vou colar nosso nome. E aqui
a gente vai começar as configurações. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o font size, colocar em 4 para ficar um pouco maior. Vou criar uma margem aqui de ter uma distância. Vou criar também um pad de 10 pixels. Vocês podem ver, já aumentou o tamanho dele aqui. E aqui também eu vou colocar um border size de raios em 10 pixels também. Eu vou colocar menor, vou colocar em 5. Como vocês podem ver, ficou bem sutil. Deixa eu colocar em 7. Vou deixar aqui em 7, tá? E aqui, como vocês podem ver, ele não ficou na cor. Então o que a gente vai fazer, o que a gente vai colocar agora é um color white, no caso é a cor que eu quero, e o background color eu vou colocar a cor verde, no caso o grid. Eu só vou deixar um pouco mais claro aqui, deixei um pouco mais claro. Deixa eu ver se eu consigo até modificar esse font Waze e vou colocar em 600. Aí você vai ficar pronto, ficou ótimo. O texto um pouco mais grosso, vamos se dizer assim. Basicamente já criamos a nossa base daqui de cima, tá? A gente pode também colocar aqui o nosso negócio de programadores, né? Que a gente tem que configurar. Deixa eu só vir aqui, ó, colocar aqui o nome programadores. Vou colocar aqui Shift P. Vou colocar o nome spam. Pra quem não sabe o que é o spam, ele praticamente não faz nada, tá? A não ser que a gente configure ele. E aqui eu vou copiar essa outra parte aqui. Vou Ctrl Shift P, vou colocar um outro spam. Dentro dessa spam eu vou colocar uma classe. No caso, como vai ser a dois spams, eu vou colocar aqui mudança de cor do head. Tá? Sempre coloque alguma coisa que identifique melhor para vocês, tá? Um texto que identifique, que vocês entendam o que é. Eu vou copiar essa classe aqui, copiar da classe, vou colocar no mesmo spam aqui, ó, colocar no outro spam agora. Dá um espaço, colocar no outro spam e pronto. Se você tiver um pouco confuso, deixa eu ver aqui, deixa eu dar um enter aqui, cada um mais ou menos, só para você ter uma pequena noção, tá? Como vocês podem ver, eu coloquei, deixa eu, que não dá o tamanho inteiro, mas se eu diminuir aqui, vocês vão ver o seguinte, eu coloquei uma spam, tá? No nome programadores, aqui continuou o texto, até o quero, sabia, tal. Coloquei outro spam do que mudaram a vida, tá? Coloquei ele aqui. Agora, o que vai acontecer? Até agora nada, mas o que vai acontecer é agora. Deixa eu selecionar aqui. Eu selecionei, vou no botão, eu vou até botar aqui nessa parte de cima, bem aqui, onde tem o título, tá? Onde tem o título, eu vou colocar um spam, vou colocar o ponto, que é, no caso, o ponto significa a class, e vou simplesmente colar o que a gente escreveu ali. E aqui eu vou colocar o black color, e como vocês podem ver, os textos já mudou. Deixa eu só aumentar um pouco a cor aqui para ficar uma cor mais viva, tudo bem? Descer um pouquinho aqui. Aqui eu vou colocar um linear, não, vou colocar o border, né? Raios, colocar de 10 pixels. Vocês podem ver, ele criou a borda. Só que o problema da gente não é a questão da borda, é porque ela ficou muito apertada, ficou muito em cima. Então o que eu vou fazer é dar um espaço entre elas. No caso, eu vou colocar aqui um pad, vou colocar 0 pixel por 10 pixels. Aqui, o que eu vou fazer? Como isso aqui ficou cortado, eu vou fazer o seguinte. O problema todo foi porque eu botei um spam dentro de uma outra spam. Então, a bronca só foi essa, tá? Então, como vocês podem ver, já criou um espaçamento entre os lados. Agora só falta essa parte lateral, que eu acredito que precisa criar um pequeno espaço entre eles. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o linear fit, colocar 6,5. Vocês também podem usar ponto e vírgula, tá? Se vocês quiserem. Então já criou aqui um espaçamento e basicamente já criamos a nossa base, nosso site aqui, tá? Se vocês quiserem, vocês podem aumentar ou diminuir o tamanho daqui, tá? Isso aqui fica mais por conta de vocês. Vou voltar aqui e o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou aumentar, tá? Eu vou colocar simplesmente o head H2. Vou aumentar aqui, ó. E aqui eu vou colocar o font size em 3W. Vocês podem ver, já deu uma aumentada aqui. E o parágrafo, também eu vou colocar esse head e aqui também eu vou colocar um font size de 1.5, no caso a metade dele. Se aumentar, como vocês podem, já ficou mais ou menos o tamanho que eu queria, tá? Aqui só modificou um pouco sobre o tamanho de espaçamento, mas nada que seja uma modificação muito severa. E agora, já que a gente já fez essa parte de cima aqui, sendo ele um pouco mais responsivo, tá? Igual a outra aqui.
o que eu vou fazer é o seguinte: configurar a nossa parte de baixo, que é o select. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou dar um comentário, tá? Colocar aqui essa barra aqui com asterisco, ride incluído. Aqui vocês podem colocar qualquer tipo de comentário, tá? Eu tô colocando isso aqui só para exemplificar e para não me perder, tá? Uma coisa, essa aqui é a head, tá? Todas as configurações daqui foi da head. Então o que eu vou fazer é os próximos agora. Outra coisa que eu vou configurar aqui logo de cara é o H1. Vou colocar também o H2 e vou colocar o parágrafo. Dentro deles vou dar um espaçozinho em cada um. E aqui eu vou colocar pad geral de 10 pixels. E como vocês podem ver aqui, ó, todos deu o espaçamento, tá? Quando eu coloco esse ponto, vírgula, ele vai configurar em todos os HTMLs, tá? No caso, tipo, o H1, o H2 e o parágrafo que eu quis que ele modificasse para 10 pixels. Só para facilitar aqui para mim, tá? Continuando, a gente vai voltar aqui. Aqui, vou minimizar esse head e a gente vai começar a abrir o selection. O primeiro selection é esse daqui. Eu vou pegar aqui e vou colocar um ID, primeira parte do money. Escrevi aqui, foi a primeira parte, tá? Então, o que a gente vai fazer nessa primeira parte? Eu vou simplesmente chegar aqui, vou colocar o selection, vou colocar o asterisco e vou simplesmente fazer o seguinte: eu vou colocar esse mesmo nome que eu coloquei aqui, tá? E vou copiar e colar, já para evitar tipos de erro. E aqui eu posso fazer o seguinte: eu posso colocar aqui o image primeiro, a gente pode configurar o image, e dentro do image a gente pode colocar um display. Não, eu vou fazer melhor. Eu vou deixar todo no geral em display flex. Vou colocar aqui em display flex. Como vocês podem ver, o texto ficou totalmente jogado para lá e aqui para cá, tá? Vocês podem ver aqui. O que eu vou fazer agora? A primeira coisa que eu vou configurar é a imagem. Então, no caso, eu vou colocar copiar esse mesmo nome aqui. Vou colar e dar um espaço e colocar o image, que no caso é a tag que a gente vai configurar dentro dessa selection. Vou colocar aqui, vou colocar o width de 50%. Como vocês podem ver aqui, já ficou aqui em 50%, que é a nossa primeira parte. Vou voltar aqui e o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa parte aqui, selecionar ele, e aqui eu vou colocar um Ctrl Shift P, e aqui eu vou colocar um article. No caso é um artigo. Vocês podem ver que já ficou mais ou menos o tamanho que eu queria. E aqui eu posso também configurar o seguinte: aqui eu vou colocar um line center para tudo ficar centralizado. O que eu vou modificar mais é esse H1, que está muito pequeno. Vou fazer esse select, copiei esse select aqui novamente, vou colar aqui, vou colocar um H1, no caso o H1 que a gente vai modificar, tá? Vou colocar até o article, no caso é o artigo, dentro do H1. Vou abrir aqui e vou colocar o font size em 4.3. Como vocês podem ver, já deu uma crescida aqui, tá? Ele já tá mais ou menos o que a gente queria, a mesma coisa. A única coisa que tá um pouco estranho é esse texto aqui. No caso, esse texto aqui tá um pouco mais grosso, né? Vamos se dizer assim. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou vir aqui nesse parágrafo e vou colocar o weight não, fonte weight, vou colocar em 600. Como vocês podem ver, vou descer aqui a página. Aqui a gente basicamente já fez a primeira parte. No caso, ele aqui ficou muito grande, eu vou dar uma até diminuída aqui. Eu vou colocar em outra configuração, em vez de ser em W, vou colocar em H, ficou 10.000 vezes melhor. Pronto, e aí já está aqui funcionando normalmente. O que a gente vai fazer agora é essa segunda parte aqui, tá? Nessa segunda parte, tá? Antes, eu só vou dar um comentário. Primeira parte do money está concluído. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, como eu disse anteriormente. E aqui a gente vai para a nossa segunda parte. Na segunda parte, a gente vem aqui novamente. Vou minimizar essa primeira parte aqui. Vou abrir o outro selection. Eu vou copiar até esse ID aqui, ó. Copiar esse ID. Vou colar aqui. E aqui, em vez de ser primeira, eu vou colocar segunda. Feito isso, vou fazer o seguinte: eu vou copiar esse nome aqui, segunda parte do money, e aqui. E aqui agora, vou pegar o que a gente colocou, no caso, colocar outro selection. Vou colar aqui. Aqui
eu vou colocar a hashtag, vou colocar como ID, né, anteriormente, e a gente vai colocar um display flex text online items, né, colocar como center. Vou colocar também a nossa imagem aqui como 50%, tá? Deixa eu só copiar aqui, vou colar, vou colocar o image, vou colar aqui, vou colocar um width de 50%. E aqui, nesse nome aqui do primeiro, eu vou colocar o direction, flex direction, vou colocar em coluna. Vocês podem ver aqui, ele deu um pequeno erro. No caso, é por conta do seguinte, eu infelizmente vou ter que selecionar esses dois. Vou colocar um action aqui, vou tirar a parte da coluna. Como vocês podem ver, já está funcionando. Vou colocar no nosso H2 essa parte aqui. Vou copiar esse aqui novamente, vou colar, vou pegar o nosso H2, vou botar aqui um tamanho de font size em 8. Como vocês podem ver, já está bem igual que a gente estava antes do outro. Vou vir aqui agora e vou colocar essa parte aqui, o quem nós somos. O quem nós somos é a terceira parte, se eu não me engano. Eu vou até minimizar ele aqui. Vou copiar esse ID de segunda, copiar tudo, tá? Até esses pontinhos. Vou dar um espaço, vou colar, vou abrir aqui. E aqui eu vou colocar a nossa terceira. Vou vir aqui, vou dar um comentário. Eu vou copiar e colocar aqui como segunda. Vou criar nossa terceira agora. No caso, nós somos. Colocar o selection. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, ó, a letra I, ó, não tinha, coloquei o ID, vou colar aqui, no caso a nossa terceira, eu vou colocar o black color white, uma cor azul. A coisa que a gente vai fazer, primeira coisa, eu vou colocar o text align center, no caso tudo ficou aqui centralizado. Vou também colocar um pad aqui de 20 pixels, 40 pixels, então ele já vai dar espaçamento aqui tanto em cima como embaixo, tá? Em cima e embaixo fica como 20 e aqui as laterais como 40. Depois de ter feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou entrar H2 aqui, vou copiar esse texto, colar. Você já deve imaginar, vou colocar como H2, vou abrir aqui e vou colocar o color da gente como white, já para modificar a cor. Vou copiar o selection, é da nossa terceira parte, vou copiar, vou colar, vou colocar o P, que é o nosso parágrafo, vou abrir as chaves aqui e aqui colocar em text align, justifique. Aqui já está tudo justificado do mesmo jeito que a gente deixou aqui. Continuando, falta somente esse compre agora e o famoso folder. No caso, a nossa terceira parte está pronta aqui. Vou até copiar, vou colar aqui a terceira parte, vou pegar essa parte aqui que é a quarta agora, eu vou simplesmente copiar isso aqui, vou minimizar a nossa terceira, vou abrir a nossa quarta parte, vou colar. Isso aqui tudinho é só para a gente agilizar, tá? Vou colocar a quarta aqui, no caso a quarta parte do money aqui em black, vou colocar o resto do texto que é o color e o white, como vocês podem ver já apareceu. Vou colocar o text align center, tudo ficar centralizado. E aqui eu vou configurar o botão. Eu vou vir aqui, ó, botão, vou colocar aqui um ID, tá? Já para a gente diferenciar. Eu poderia até usar a mesma classe que eu usei aqui em cima, tá? Mas eu quero usar o ID para a gente diferenciar, tá? Para ter identificação. Uma coisa é o head, outra coisa é a quarta parte. Por quê? Se eu botar em uma configuração em todos, no caso, quando eu quiser configurar uma coisa específica, já vai ser mais difícil, porque se eu configurar uma coisa, vai configurar tudo. Então, eu gosto de utilizar mais o ID do que a class. A class eu sei, eu coloco quando é praticamente a mesma coisa, coisa de que seja uma mesma configuração. Então, no caso, eu vou colocar aqui o booter da quarta parte do money. Feito isso, vou selecionar o nosso texto, tá? Aqui, vou copiar, vou colar aqui, vou colocar hashtag, né? Aqui vou colocar o selection. Pronto, e aqui a gente pode começar a nossa configuração. No caso, vou colocar o font size, vou colocar em 40 pixels. Não funcionou aqui, ó, por conta do seguinte, não é selection, button, por isso que não estava funcionando. Coloquei aqui, eu vou dar um pad de 10 pixels para ele crescer um pouquinho.
Vou colocar um raio. Font size não, é border. Border raio, vou colocar de 10 pixels. A gente vê, pronto. Tá ótimo. Vou colocar o background color grade. Deixar uma cor mais clarinha. Vou colocar o color em white. Pronto. A gente já criou nosso botão. Vou fazer o último, que é o footer. E o footer eu vou fazer de uma maneira bem simples, tá? Vou tentar deixar bem objetivo mesmo. Vou colocar o background color em black. Coloquei em black. Vou colocar o color em white. Pra gente identificar. Outra coisa. Deixa eu só diminuir isso aqui. Vou abrir o footer. Em cada um desses, ele vai ter um span. Então eu vou colocar spam em todos aqui. Ter feito isso, eu vou ver se consigo colocar o spam no geral, tá? Não recomendo muito isso, tá? De fazer isso. Mas como isso aqui são um vídeo para ensinar basicamente, então você já deve saber que ou vocês colocam o ID ou se não vocês colocam o Klex. Como isso aqui vai ser a mesma coisa para todos, é claro que a gente coloca o Klex, tá? Eu vou até fazer isso. Eu vou colocar vou botar aqui spam cor. E aqui em cada um vou colocar um Klex de cor. Vou copiar esse daqui e vou colocar em todos os spans. Aqui vou colocar o background color. Aqui eu vou fazer até o seguinte. Eu vou colocar um edge de 2 pixels em todo geral. Eu posso colocar também, deixa eu ver se eu consigo colocar o left, e eu vou colocar 2.0, só para a gente ver. Vou pegar aqui, vou fazer até melhor, vou colocar em 3 pixels aqui e vou colocar um border raios de colocar em 10, vou colocar 5 pixels, vai ser bem sutil. Aqui já vai estar tudo mais corretamente, tá? E pronto, a gente já criou a base do site da gente, que foi a mesma coisa desse site aqui, tá? Com as pequenas alterações, tá? Coisas pequenas, mas nada que tira do foco do conteúdo. E a última coisa que eu vou ensinar é essa aqui, ó. Essa coisa de link, tá? Isso aqui, ó, quero agora. E aí, quando eu encosto, ele funciona. No caso, o que a gente vai utilizar é a tag A, tá? Essa tag A, ele funciona da seguinte forma. Eu vou selecionar esse aqui, tá? Selecionei, no caso é a parte de baixo do footer. Vou clicar em Ctrl Shift P, vou colocar a letra A. E aqui é onde a gente coloca os links que a gente quer, tá? No caso, você pode colocar qualquer tipo de link. Se eu quiser colocar esse aqui, ó, deixa eu ver, esse link aqui, deixa eu pegar aqui, ó, para facilitar para a gente, esse complete. Se eu quiser, eu posso pegar, simplesmente copiar esse link, tá? Vou aqui e boto para colar. Lembrando que tem que ter o HTTPS, tá? Aqui. Ter feito isso, se eu vir na minha página agora e clicar, ele já vai para a página da gente, tá? Só que eu nunca recomendo que vocês coloquem, tá? Links que vá para o mesmo destino, você diz assim, vá para outro site. Então o que a gente utiliza é o target break. Aqui, se eu clicar agora, ele vai abrir uma outra pasta. Então no caso, se for, no caso é o seguinte, se for para a mesma pasta, você não precisa usar o target black, tá? Você simplesmente bota o link e ele vai navegar, o usuário vai navegar pelo seu site. Agora, se ele for para entrar em um outro site, uma outra página, você usa esse target, tá? Para ele abrir em uma outra aba. Ok? Continuando aqui, como vocês podem ver, ele ficou azul e roxo aqui, né? Eu vou também ajeitar isso.
Mas antes eu vou aqui também na parte do head aqui, e onde está escrito aqui, cadê? Aqui, ó, quero comprar agora. Vou copiar aqui, selecionar, né? Clicar em Enter, o A. E aqui eu vou colocar esse mesmo URL. A mesma URL. Como vocês podem ver, aqui também ficou roxinho. Para a gente ajeitar isso aqui, vai ser bem simples. Vou colocar aqui a A, tá? Vou abrir e vou colocar aqui, primeira coisa, o color como white, tá? Aqui já modificou. E vou usar o text decoration para tirar esse traço branco. Eu vou colocar em none. Quando eu encostar e aparecer o tracinho, eu vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar o A, 2 pontos, vou colocar o hover, que é no caso quando eu encostar, tá? Quando eu encostar, eu quero que o texto decoration fique underline, no caso que, vamos dizer assim, no modo grosso, que ele funcione. Então, encostei aqui, ó, encostei, funcionou, encostei, funcionou. E aqui embaixo a mesma coisa. Se eu clicar aqui, tá, ele vai para pasta. Deixa eu até colocar aqui uma coisa, vou colocar o target, tá, só pra gente não ficar abrindo na mesma pasta, tá? Vou clicar aqui e, como vocês podem ver, já abriu em uma outra pasta. Então, gente, esse vídeo foi bem longo, tá? Se eu ensinasse ainda a como configurar a questão da responsividade, esse vídeo ia ficar mais enorme ainda. Então, eu não tenho como ensinar isso tudo de uma vez em uma aula só, tá? Mas, como vocês viram, eu errei algumas coisas, eu acertei em outras, tá? Por quê? Porque é normal a gente errar e acertar no site no código, nos códigos, nas tags, no próprio HTML em si, tá? Então, não se aperreie se vocês não conseguirem o mesmo resultado, não se aperreie se vocês errarem algum código, mas o que eu recomendo é que vocês sempre lutem, sempre se dediquem para que vocês consigam chegar ao nível de front-end, ou se não de full stack, tá? Se Deus quiser. Então, resumidamente é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso de dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser que eu grave um outro vídeo explicando algumas coisas, pode deixar aqui na descrição do vídeo que eu também faço. Então é isso, valeu, falou e até mais.